que é o relativismo? Não existe verdade absoluta. Tudo que é relativo é que não há verdade absoluta. Então, o que é verdade para você, por exemplo, você pode crer em demônios, em anjo, em tudo que você está ligado ao espiritual. E eu não, eu só creio na Bíblia e eu acho que o Espírito Santo foi algo que foi lá e tal. Então, o que você crê é relativo ao que eu creio. Então, você crê, tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Sim. E entra dentro de um relativismo que a gente não pode afirmar verdade nenhuma. Uhum. Então, você vê que os cristãos relativizaram o pecado e principalmente o mundo espiritual. E é um alerta muito importante a gente falar. A maioria dos pastores que eu conheço, eu não gosto que pregue contra do diabo no púlpito, que fale do diabo no púlpito. E tal. Eu acredito que vocês... E eu fico com o pé atrás com essa questão. Por que eu fico com o pé atrás? Porque nós temos um inimigo que a Bíblia diz que anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E quando eu não sei quem ele é, mas a cruz me libertou e tal. Mas veja que a Bíblia também, o próprio Jesus disse que a casa ficou limpa. Aquele demônio que saiu, ele vai vir novamente, sempre vai vir dar uma vasculhada na casa. E o que a Bíblia diz? Que ele não vem sozinho, ele vai trazer mais 7. Mais 7. Se encontrar o espaço vazio, né? E ele vai entrar e o estágio daquela pessoa é pior, porque isso é um mundo espiritual. Então, quando eu não abro o conhecimento de que existe portais, e aí portal, vamos lá, os portais espirituais. Um brinquedo que uma criança tem dentro de casa pode ser um portal. Um desenho que uma criança assiste dentro de casa. Um desenho que uma criança assiste. Jogo. Uma roupa que a pessoa ganha. Um jogo, eu tava vendo agora, daquele Roblox. Diz que dentro desse Roblox existem vários jogos. E dentre tantos jogos tem um que há uma invocação do mal dentro do jogo, que as crianças, de forma inocente, acabam invocando o mal dentro do quarto. Elas começam a invocar demônios. Aí vê o ponto de contato. Uma comida que a pessoa come, sacrificada a ídolos. Então o diabo, ele precisa de pontos de contato. Agora, quando você entra no nível de um show desse, foi um grande ponto de contato. Porque a gente vê que o caos está sendo invocado para o mundo. Não é o Brasil seria um ponto em que se abre portais. Por exemplo, o Brasil é o que domina a América Latina. Eu ia fazer essa pergunta para o senhor, se o senhor acredita que o Brasil virou um epicentro espiritual nos últimos tempos para isso acontecer. Com certeza. Por quê? A gente vê, onde é que o cristianismo mais cresce no mundo? Exatamente. Nós estamos chegando para ser a maioria agora, né? 85% das pessoas no Brasil se declaram como cristãos, né? Cristãos. 85%. E os evangélicos estão crescendo. Só que assim, tá inchando, né? A gente vê que as igrejas, elas estão aderindo uma mensagem mais light para ter a pessoa dentro daquele convívio ali, sem tocar em muitas questões de pecado. E entra nessa pergunta que você fez. Sim. Que tá ligado, a gente tá com muita gente perdida. Então hoje eu digo assim, todo crente tem poder de expulsar demônios, sim ou não? Sim. Sim, ele tem o nome de Jesus. Tem o nome aí no nome de Jesus. E né? por que ele não expulsa? Se acontece alguma coisa, ele liga para quem? Pro pastor. Deficiência espiritual. Ele não sabe o poder que tem, não tem autoridade. Aí é falta de conhecimento bíblico também, né? Falta de conhecimento do mundo espiritual. Só que agora vamos ser real diante da pergunta do Jonathan. Os pastores querem que o povo tenha esse poder? Não querem, porque mantém eles como centro do culto. Exatamente. E a força que nós somos 32% da população hoje e 74 milhões de pessoas. E se todos nós entendêssemos e nos voltássemos a ir de encontro a isso, porque se o inferno, se as pessoas estão trabalhando com o satanismo contra tudo que nós estamos pregando e acreditando naquilo que é real, que eu acredito muito nisso, e nós pudéssemos entender a força que nós temos se nos uníssemos em Deus, para que uma resposta acontecesse e isso fosse rebatido, né?
E hoje a gente tem visto o que a gente colocou aqui, que tem sido relativado, tem deixado assim. E aí veja que um adepto de satanismo, ocultismo, magia, ele faz alto nível de consagração, tá? E com uma compenetração, com uma Imagine dedicação muito grande. Não né? é estranho uma mulher dessa chegar no Brasil e ficar presa num hotel? E ninguém vê o rosto dela, ela só vira ela uma vez no saguão do hotel. Então, eles têm uma vida de... O diabo dá o céu, mas ao mesmo tempo eles são escravos, porque são cavalos, né? São pessoas que são usadas pelos espíritos para... Então, automaticamente são escravos. Então, eles têm congressos, eles têm jejuns. Agora eu pergunto para vocês. Vocês acreditam que nós temos satanistas dentro das igrejas? Eu acredito e temos. Eu acredito. E tem muito. Pessoas camufladas, disfarçadas aí Que no meio, que estão... E usam até daquilo que a gente usa dentro da igreja para ativar e executar o plano deles. Eu acredito que um dos pontos, eu sou um dos mais... As pessoas batem muito em mim, mas um dos pontos é um pastor maçom, um crente maçom dentro de uma igreja, ele é um satanista dentro de um convívio cristão. E a maçonaria é satanismo. E tem muito, né? Então, assim, a pessoa, ela trabalha para as trevas e ela tá ali, e muitas das vezes como pastor. É, exatamente. Então, aí entra nessa questão do relativismo, que eles acreditam que a maçonaria é uma filosofia, que te faz ser um homem melhor, um homem de princípio, um homem de negócio e tal. Só que não existe maçonaria sem o conhecimento de Lúcifer, que é o que é mais cultuado lá, o Gadu. E aí, quando você vê, maçom, tem um monte de maçom, né? A gente vê vídeos que a gente falou aqui, esse negócio de bode não existe, esse negócio... Mas, o que é o satanismo? A gente trabalha dentro do ocultismo. Satanismo é tudo que é oculto. Ninguém pode falar nada do que acontece lá dentro. Então, se ninguém pode expressar o que acontece dentro da maçonaria, o que é feito lá é feito em oculto. E tudo que é feito em oculto é satânico. E se nós temos pessoas da maçonaria dentro das igrejas com títulos de pastores, pregadores, líderes ou até membro, o satanismo está dentro. É o ponto de contato para que se abra um portal naquele lugar. Volta ao portal. Dentro das igrejas. Então é possível abrir um portal para o mundo espiritual do lado das trevas, dentro da igreja onde habita a luz? Aí que entra. Até que ponto a igreja está com discernimento que não relativou para repreender isso? E o senhor acredita até que ponto... Veja bem, quantas mensagens... Antigamente se pregava muito contra a maçonaria. Quem prega hoje contra a maçonaria? Não, estão pregando contra o worship, né? Então, e hoje você fala da maçonaria, você é criticado por pastores, que você está pregando, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Na verdade, isso é até interessante, porque teve o congresso dos Gideões Missionários agora, e os irmãos estão pregando um contra o outro, ao invés de pregar contra... foi o que mais eu ouvi, pregar a Bíblia, né? Pregar a Bíblia, ou senão contra essa seita, contra esses modismos, contra... Essa questão de maçonaria dentro da igreja é algo bizarro, né? Fala a verdade. E você não ouve as pessoas pregarem. Não se fala. E aí a gente vê que é crente criticando crente, né? E aí você vê que... Aí você vê... quando isso é o lado... E aí fora que se infiltram nas orações, se infiltram nos grupos, se infiltram em tudo que você possa imaginar. E ali se torna um ponto de contato. Para que, como as trevas, se não puder se manifestar, mas pelo menos está. Que é mais um portal. O podcast que tem impactado o mundo gospel, agora mais perto de você. Fábio Santos e pastor Carlos Cardoso estarão em São Paulo para o Eu Acredito. Imersão no Apocalipse, com a participação especial do reverendo Napoleão Falcão. Desde a queda do homem, o mundo mergulhou no caos do pecado. Guerras, crises, controle global e o medo do desconhecido dominam nossa geração. Mas será que tudo isso foi profetizado? O Apocalipse não apenas revela o fim dos tempos, mas aponta para a redenção final da humanidade. Você está pronto para enxergar a verdade por trás dos acontecimentos atuais? Estamos nos aproximando do fim do mundo?
Por que bilionários e milionários estão construindo bunkers apocalípticos? A nova ordem mundial é real? Qual o verdadeiro propósito das sociedades secretas? Quem controla a mídia, o dinheiro e os governos do mundo? Vivemos dentro da Matrix? O que o Apocalipse revela sobre o fim do papel moeda? Já estamos sob um regime totalitário? O aquecimento global é real ou uma narrativa? Um apagão digital pode acontecer? Estamos à beira de um reset financeiro? O Apocalipse anuncia juízo, mas também esperança e redenção. Você está preparado? Descubra as respostas para estas questões e aprofunda-se na verdade profética. Data: dia 7 de junho, às 17h30. Local: no Iponde. O negócio é com Deus, na Vila Maria, Rua Sobral Júnior, número 671, em São Paulo. Não fique de fora dessa imersão.